Ele sabia o nome, sabia o preço, 30 moedas de prata. E ainda assim, quando chegou o momento, pegou o pão, mergulhou no prato e entregou nas mãos do traidor, num gesto que, naquela cultura, significava honra, proximidade, afeto. A maior traição da história humana começou com um ato de amor deliberado. E isso ainda não é o que mais impressiona nessas 24 horas. Para entender o que aconteceu naquele dia, é preciso primeiro entender o homem, não a imagem. O homem, Jesus de Nazaré, tinha pele queimada de sol, mãos calejadas de madeira e havia dormido em barcos de pesca no mar da Galileia. Tinha andado centenas de quilômetros de estrada de terra, conhecia cada um dos 12 pelo nome, pelas hesitações, pelas perguntas que não faziam em voz alta. Sabia que Pedro falava antes de pensar. Sabia que João observava tudo. Sabia que Tomé precisava tocar para crer. E sabia, com a mesma clareza, que Judas já havia tomado uma decisão. Mesmo assim, àquelas 8 horas da noite, mandou preparar a mesa. Jerusalém fervia. Na Páscoa, a cidade triplicava de tamanho. Peregrinos de todas as regiões do Império Romano dormiam em tendas nas colinas ao redor dos muros. As ruas estreitas cheiravam a carne assada, ervas amargas, fumaça de tochas, esterco de animais sendo levados ao templo. Havia barulho em toda a parte. Mas no andar de cima de uma casa no bairro alto da cidade, onde 13 homens se recostavam ao redor de uma mesa baixa, havia um silêncio diferente. O tipo de silêncio que precede o irreversível. Jesus se levantou, tirou o manto exterior, amarrou uma toalha na cintura, do jeito que os escravos de mais baixo escalão amarravam, encheu uma bacia com água e começou a lavar os pés dos discípulos, um por um. Os rabinos daquela época diziam que nem o discípulo devia lavar os pés do mestre, porque isso era humilhante até para o discípulo. Jesus inverteu tudo. Quando chegou em Pedro, o homem travou. Senhor, tu lavas os meus pés? A pergunta não era arrogância, era incapacidade de integrar aquilo no mapa mental que Pedro tinha do mundo. Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Pedro cedeu. Jesus continuou. Passou por todos, incluindo Judas. Depois pegou o pão, deu graças, partiu. Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Depois, o cálice. Este cálice é a nova aliança no meu sangue que é derramado por você. A Eucaristia não nasceu em uma catedral. Nasceu em uma mesa onde havia um traidor sentado. Isso não foi um descuido, foi uma escolha. Foi então que o ar na sala mudou. Um de vocês vai me entregar. Os 12 se entreolharam. João, recostado ao lado de Jesus, perguntou baixinho: Senhor, quem é? Jesus respondiu quase em sussurro: É aquele a quem eu der o pão molhado. Molhou o pedaço, estendeu para Judas. Último gesto de misericórdia, última chance. Judas tomou, se levantou. O que você vai fazer, faça depressa, disse Jesus. Os outros acharam que ele tinha ido comprar algo para a festa ou dar esmola aos pobres. Judas era o tesoureiro do grupo. Não perceberam o que estava acontecendo na frente dos seus olhos. João registrou a saída de Judas em 2 palavras no grego original. Era noite. Ele não estava descrevendo o clima. João era poeta. Ele estava descrevendo uma alma. Jesus ficou e falou, por horas. Disse que ia preparar lugar para eles, que não os deixaria sozinhos. Prometeu o Espírito Santo. Disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E então orou, uma oração que ocupa um capítulo inteiro do Evangelho de João. No meio dela, uma frase que atravessa 2000 anos. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vão crer em mim por meio da palavra deles. Aqueles que vão crer, futuros, em línguas que ainda não existiam, em continentes que ainda não tinham sido descobertos. Ele estava orando por você, naquela noite, naquele andar de cima, antes de ir ao lugar onde sabia que seria preso.
Por volta da meia-noite, saíram, cruzaram o vale do Cedron, subiram o Monte das Oliveiras. O nome do lugar era Getsêmani, em aramaico, prensa de azeite, o lugar onde azeitonas são esmagadas sob um peso enorme para produzir algo que dá luz. Deixou a maioria dos discípulos na entrada. Levou Pedro, Tiago e João mais fundo. Fiquem aqui e vigiem comigo. Foi sozinho. O que aconteceu a seguir, Lucas, que era médico, descreveu com precisão clínica. O suor dele se tornou como grandes gotas de sangue caindo no chão. A medicina conhece esse fenômeno hematidroses. Os capilares ao redor das glândulas sudoríparas se rompem sob estresse extremo. O sangue se mistura ao suor. Isso não é metáfora. É o que o corpo faz quando carrega mais do que foi feito para carregar. Ele caiu com o rosto no chão. Pai meu, se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. 3 vezes voltou para os discípulos. 3 vezes os encontrou dormindo. Na terceira, não os acordou. Apenas olhou. As tochas apareceram entre as árvores, guardas armados, escribas, anciãos e, na frente de todos, Judas. Ele se aproximou de Jesus e o cumprimentou com um beijo, o saudação comum de discípulo para mestre naquela cultura. Era o sinal combinado para a guarda. Jesus olhou para ele e perguntou: Amigo, para que você veio? Não traidor, não Judas. Amigo. Pedro sacou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus parou Pedro, tocou a orelha do homem, curou. O último milagre de cura antes da cruz foi para um inimigo que veio prendê-lo. Depois disso, os discípulos fugiram, todos. Jesus ficou com os que vieram prendê-lo, com as mãos amarradas. Aqui eu preciso pausar e te fazer uma pergunta, porque ela importa mais do que parece. Se você estivesse naquele jardim, naquela noite, como um dos 12, você teria ficado ou fugido? Não teoricamente, realmente, com tochas, guardas, espadas e o peso de tudo que você tinha apostado na vida. Escreve nos comentários, porque a resposta diz muito sobre onde você está agora. Do jardim até a sentença, foram 6 interrogatórios, sem parar, sem dormir, do meio da noite ao amanhecer. Primeiro a Anás, sogro do sumo sacerdote. Depois a Caifás, onde convocaram o sinédrio completo em uma sessão noturna que violava a própria lei judaica. As testemunhas se contradiziam. Por fim, Caifás perguntou diretamente: Você é o Cristo, o Filho do Bendito? Jesus respondeu: Eu sou. Caifás rasgou as vestes. Blasfêmia! Era o que precisavam. No pátio lá fora, Pedro se aquecia perto do fogo, junto com os guardas. 3 vezes perguntaram se ele era discípulo do Galileu. 3 vezes ele negou. Na terceira, o galo cantou. Lucas escreve que naquele momento Jesus se virou e olhou para Pedro. A arquitetura dos palacetes daquela época tinha pátios internos abertos. Eles podiam estar em linha de visão direta. Pedro saiu dali e chorou amargamente. Não porque não amava, porque amava demais para aguentar o peso de ter falhado. Com o dia amanhecendo, levaram Jesus a Pilatos. O governador romano não encontrou culpa nenhuma. Mandou para Herodes Antipas, que estava em Jerusalém pela festa. Herodes zombou, colocou nele uma roupa branca, cor de escárnio, e devolveu. Pilatos tentou de novo. Propôs soltar um prisioneiro, como era costume na Páscoa. Jesus ou Barrabás, um assassino. A multidão gritou: Barrabás! E o que faço com Jesus? Crucifica! Pilatos pediu água. Lavou as mãos na frente de todos, um gesto tirado do próprio ritual judaico de purificação. Ele sabia com quem estava falando, mas as mãos não ficaram limpas. O que veio depois não precisa ser dramatizado, porque a realidade já é suficiente. O flagrum romano tinha tiras de couro com nós de osso ou metal nas pontas, rasgava pele e músculo até o osso. Depois disso, Jesus ainda carregou o madeiro horizontal da cruz
pelas ruas de Jerusalém, cerca de 40 quilos, até cair. Um homem que vinha do campo, Simão de Cirene, foi obrigado pelos soldados a carregar por ele. Havia mulheres na rua que choravam. Jesus se virou para elas. Não chorem por mim, chorem por vocês e pelos seus filhos. Às 9 da manhã, começou a crucifixão. O Gólgota, lugar do crânio, era um morro baixo fora dos muros da cidade, perto de uma estrada. Roma escolhia esse tipo de lugar de propósito. Tudo o que passasse devia ver. Acima da cabeça dele, uma tabuleta em 3 línguas, hebraico, latim e grego. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Pilatos escreveu ele mesmo e se recusou a mudar quando os sacerdotes pediram. 7 frases da cruz. A primeira: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Para os soldados que pregavam os pregos, para os que gritaram crucifica, para todos. A segunda, para o ladrão do lado. Hoje você estará comigo no paraíso. A terceira, olhando para Maria e para João. Mulher, eis o teu filho, eis a tua mãe. No momento de morrer, providenciou cuidado para a mãe. Às 12 horas, o sol escureceu. Por 3 horas, às 3 da tarde, exatamente quando os sacerdotes no templo, a menos de 1 quilômetro, sacrificavam o cordeiro da tarde da Páscoa, Jesus gritou as primeiras palavras do Salmo 22. Deus meu, por que me abandonaste? Depois, tenho sede. Depois, está consumado. Está consumado. Em grego, tetelestai. Era a palavra que se escrevia sobre documentos de dívida quando tudo havia sido pago, integralmente, sem resto. O véu do templo, a cortina imensa que separava o lugar santíssimo, onde a presença de Deus habitava e onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, rasgou do alto ao baixo. A terra tremeu. O centurião romano que havia comandado a execução, um homem treinado para não ter medo de nada que a terra produzisse, olhou para tudo o que havia acontecido e disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. 24 horas. Foi o tempo entre o pão partido e a morte. Entre façam isso em memória de mim e está consumado. Entre o jardim de Getsêmani e o sepulcro novo no jardim do lado do Gólgota. O que me detém nessas 24 horas não é a escala, é os detalhes. Que ele curou a orelha do homem que veio prendê-lo, que chamou Judas de amigo no momento da traição, que mesmo na cruz providenciou um lar para a mãe, que a primeira palavra de lá foi perdão, não para os amigos, para os algozes. Essas 24 horas não se parecem com uma lenda. Lendas removem o constrangimento. Lendas não mostram discípulos dormindo na hora mais importante de todas. Lendas não deixam a anotação era a noite. 2 palavras que carregam um abismo. Lendas não preservam o detalhe de um homem lavando os pés do traidor com as mesmas mãos que logo seriam pregadas. Se você está agora num momento em que tudo parece desmoronar, em que a noite chegou, você está sozinho e as pessoas que deveriam velar com você adormeceram. Então, essas 24 horas foram escritas também para você, não como conforto fácil, como testemunho. Alguém já foi ao fundo dessa escuridão antes, não foi levado por ela. E o que disse da cruz não foi está acabado, foi está consumado. Há uma diferença enorme entre as duas coisas. Uma é derrota, a outra é cumprimento. Tem alguém na sua vida que está vivendo o próprio Getsêmani agora e não sabe que não está sozinho. Manda esse vídeo para essa pessoa. Não precisa de explicação, só manda. E se você quer continuar essa caminhada junto, se inscreve aqui. Toda semana abrimos mais uma página dessa história. Não como manual, como memória viva.